Bilu surgiu na mídia a primeira vez tem causado um alvoroço entre as pessoas, algo extremamente compreensível, já que é um assunto muito polêmico, uma questão que foge à nossa realidade padrão. Porém, tem muita coisa ainda para ser falada sobre ele, muito material para ser explorado, muita experiência para ser contada, né, compartilhada, e a gente só está começando. Engana-se quem acha que ele surgiu na mídia a primeira vez em 2010, quando aqueles repórteres medrosos da Record, dois cagões, correram do Bilu, né? O Bilu ofereceu estar cara a cara com eles, de tocá-los, né, na mão, e os repórteres recusaram isso, quiseram que o Bilu ficasse distante, na verdade ficaram com medo, porque estavam de frente com o desconhecido ali, né, com o desconhecido, algo que fugiu à realidade deles, abalou o tico e teco deles, né? Tanto que um desses repórteres, quando voltou para sua casa, enviou pelo correio para um dos pesquisadores do Dáctilo um livro falando sobre exorcismo, para vocês verem o nível de ignorância desse rapaz. Ignorância, eu falo do verbo ignorar, certo? Ele ignorou um fato, uma realidade que estava ali diante dele, e ele interpretou de outra forma, ou seja, ele viu que era algo diferente, levou essa informação lá para o trabalho dele, fizeram uma edição horrível, né, da situação, e é aquilo que vocês assistem no YouTube, né, aquela reportagem da Record, que foi a primeira falando sobre o ET Bilu. Porém, antes disso, acho que quase ninguém lembra disso, o ET Bilu surgiu na TV lá no programa do Ratinho, quando o Urandir foi falar sobre algumas informações, passou alguns materiais lá pro Ratinho, né? Alguns materiais de vídeo, e mostrou naves, sondas, e no final ele mostrou um vídeo de um ser que estava interagindo com o pessoal lá. Nessa época ele não tinha se apresentado ainda como Bilu, né? Não tinha falado nada, ele somente aparecia ali para fazer esse encontro com o pessoal que ia, né, nas atividades, e ele se permitiu ser filmado. Vocês estão vendo as imagens agora, porém essa péssima qualidade é devido à qualidade da época, né? Foi gravado em VHS e tal. Porém vocês podem ver aí que ele procurou se apresentar, deixou ser filmado, deixou que as pessoas jogassem lanterna nele para ser visto, né? Então o Bilu surgiu na mídia, mas falou muito pouco sobre ele. Porém comentou que tem mais de 4.000 anos, e se ele tem mais de 4.000 anos, com certeza há vestígios na história, alguma coisa registrada sobre ele. Pois bem, o Dáctilo em 2012 realizou uma expedição para o sul da França, realizar algumas pesquisas específicas ligadas inclusive a Maria Madalena, Joana d'Arc, e dentre os lugares visitados eles foram para a pequena aldeia de René-le-Château. Há muitos mistérios em torno dessa aldeia, principalmente pela presença do padre François Berenguer Saunier, que ficou responsável pela igreja da aldeia a partir de 1885 e fez algumas reformas polêmicas na igreja no entorno ali da cidade. Ele fez muitos benefícios, né, para a cidade. E em 1909 o bispo da época tentou fazer uma transferência dele. Ele recusou essa transferência. E por conta disso ele foi suspenso permanentemente, né? Ele era considerado um cara indisciplinado, mas sabemos por quê, né? Loucos assim como eu, como muitas pessoas por aí, são consideradas também indisciplinadas. Mas pesquisas aprofundadas sobre as realizações desse cara na região, na igreja, mostraram que durante as reformas da igreja ele encontrou pergaminhos que contavam um pouco da história da descendência de Cristo através da dinastia merovingia. E essa é uma história também que a gente pode explorar mais à frente, mas se vocês quiserem pesquisar, tá tudo aí na internet, né? Todo o conteúdo aí, vocês podem fazer suas pesquisas individuais. Ele tinha sido suspenso e com isso ele não recebia verba para a igreja, né? Porém ele conseguiu muito prestígio, conseguiu muito dinheiro, né? Ele foi financiado, provavelmente porque era um cara realmente muito querido, e ele passava as informações de uma forma diferente. Apesar de estar na igreja católica, ele provavelmente passava as informações de uma forma específica, tentando passar um pouco da realidade que ele tinha encontrado por ali. Exatamente por isso ele teve intriga, né, com os líderes superiores, com os bispos. E na reforma da igreja, que foi uma reforma muito cara para a época, ele deixou através de esculturas, pinturas, inscrições,
muitas informações de tudo que ele achou nesses pergaminhos. Pergaminhos esses que devem estar bem escondidos em algum lugar, esperando para ser reencontrado. Muitas informações preciosas neles. E também deixou vestígios de uma conversação que ele tinha com um ser muito interessante. Ele deixou tudo isso gravado em pinturas que ele mesmo fez. E olha só o interessante dessa imagem que vocês vão ver agora. Ele conversando com uma moita. Parece muito com algo que a gente já viu aí em algum lugar, né? Essa é uma das gravuras em que ele mostra estar interagindo com algo ali, né? Não está admirando flores nem o mato. Ele está realmente batendo um papo bem legal ali. E nessa imagem que você vai ver agora é uma das melhores imagens, pois ele mostra nitidamente o rosto, né, desse camarada que ele batia um papo lá em 1800 e tanto, século XIX. E olha só a semelhança dessa imagem com a imagem que vocês viram no programa da Record, que a Record filmou. Veja agora aí a semelhança desse camarada com o camarada da imagem da Record. Percebam também as faixas no rosto que esse cara tinha na época que conversava com o Berenguer, e as faixas que estão no rosto do Bilu no programa da Record. Essas faixas têm um significado e vocês saberão também mais em breve. A gente vai falar um pouco sobre essa interação dimensional e como ele faz para descer aqui e bater esse papo com a gente. E outra imagem muito interessante é essa em que mostra o ser, né, uma silhueta escura, baixinha, né, e mostra do lado ali uma nave, o que seria a nave desse ser parada por ali. Então esse padre deixou muito claro que ele tinha uma experiência única ali e tentou passar da melhor forma, né? Claro que acho que ninguém na época falava sobre esse tipo de coisa, né, extraterrestre e tal. Então provavelmente ele não ia comentar sobre aquilo ali com ninguém. Então esse é um trabalho que o Bilu tem feito já há séculos, né? Milênios. O Bilu é um cara que está aqui há muito tempo. Ele falou 4.000 anos, mas acredita-se que muito antes disso ele já estava aí interagindo com a humanidade. E o Bilu tem feito esse trabalho de desconstrução da realidade aos poucos, né? Nós temos uma força negativa muito grande que está por trás de tudo aqui na Terra. Infelizmente, até hoje a gente sente o peso da força desses caras, mas o Bilu, junto com toda a galera aí das 49 raças, tem feito esse trabalho já há muito tempo. Eles têm vindo aqui passar informações bem singelas para que essas informações gerem uma frequência específica e que a gente vá acordando aos poucos, né? O Bilu fez isso com esse camarada aí, fez isso também com o Raul Seixas, né? Tem um trecho muito interessante que vocês vão ver agora do documentário sobre ele, falando sobre a interação dele com um rapazinho pequenininho, né? Quem vai falar isso é a ex-mulher do Raul Seixas no vídeo, e ela comenta que todo fim de tarde uma silhueta de uma criança, né? Algo pequenininho assim, cruzava as paredes, aí o Raul sabia que era hora de conversar, ia lá pro quintal. Todo lugar que a gente tava tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes, e Raul olhava para mim, olhava para ele, a gente já sabia que a sombra estava lá. A gente via. Ela falou no vídeo aí um menino e tal, mas o Danilo Gentili, quando teve lá no Dáquila Pesquisas, ele viu o Bilu bem de perto e ele comentou: olha lá, o cara é baixinho. Pô, você viu que ele apareceu ali? Ele é baixinho, apareceu. Então vocês viram aí que o Danilo Gentili ficou impressionado de ter visto o Bilu, né? Conferiu que ele é um cara baixinho. Isso casa com muitas informações, casa inclusive com essa informação do Raul, né? Coisa que a gente já vem discutindo há um tempo entre nós lá em nossas pesquisas, e muitas coisas ainda estão vindo à tona sobre o Bilu, né? Ele voltou agora à mídia e acho que tá na hora da gente descobrir
mais coisas sobre ele, descobrir a verdade sobre esse camarada, já que ele veio aqui ajudar-nos, né, a entender muitas questões que a humanidade vem se batendo há muito tempo e não consegue caminhar. Ele nos abriu os olhos sobre a manipulação da ciência, de como estávamos sendo enganados, principalmente com relação ao verdadeiro formato da Terra. Ele foi o primeiro cara que falou sobre isso na internet. Vocês podem pesquisar no histórico aí. Depois que vieram alguns grupos começando a questionar. Mas o fato é que o Dáquila foi a campo, coletou todos os dados necessários e provou com o documentário Terra Convexa de que não existe curvatura. Então esse é só mais um ponto das coisas que Bilu, junto com as 49 raças, tem feito em parceria com a humanidade. O padre Saunier fez o que ele achou que deveria ser feito. Ele fez da forma que podia, né? Infelizmente através de segredos e códigos. Ele não podia simplesmente chegar lá e falar para o povo dele, falar para o bispo, né? Eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês aqui através da internet. Eu tenho um celular, tenho a minha voz, tenho essa luz aqui para me iluminar, né? Não preciso fazer nenhuma escultura, nem escrever em tabuletas de argila. Porém, mas se eu pudesse eu faria, claro, porque a internet vai se perder em breve, né? E esculturas e tabuletas ficam aí praticamente para a eternidade. Então, vamos procurar pesquisar principalmente a verdadeira origem da humanidade. As coisas estão vindo à tona. Então tenham em mente que a nossa história está toda mal contada. Ela foi toda forjada em falsos pilares. Porém, agora estamos tendo a oportunidade de descobrir a verdadeira origem nossa, né, do ser humano. A verdadeira origem da Terra. O que tem abaixo da Terra, o que tem acima, o que tem dos lados. Então eu espero que vocês fiquem conosco nessa jornada de busca. Tem muita coisa legal para ser passada ainda. Eu só estou começando esse canal. Eu espero ter voz, ter internet e ter tudo o que for necessário para que vocês também tenham acesso a essas informações.